Vamos direto ao ponto neste nosso guia explicativo de hoje. O foco agora é desbravar o método ADLMM, da arquitetura até o código. A grande sacada aqui é traduzir aqueles conceitos matemáticos e de arquitetura que podem parecer meio pesados à primeira vista em algo totalmente prático, uma implementação real de código para DevNet. Tem uma energia muito bacana em entender como as engrenagens das finanças descentralizadas rodam nos bastidores. Até o final dessa análise, o caminho desde a teoria mais abstrata até a preparação de uma transação de swap vai estar completamente claro. Então, bora lá! A nossa rota passa por 6 paradas essenciais. 1. Introdução ao Meteor ADLMM. 2. Arquitetura e oráculos on-chain. 3. Contas e padrões de autoridade. 4. Simulação e proteção off-chain. 5. Integração prática com o SDK. E, para fechar, as principais lições e próximos passos. Número 1. Introdução ao Meteor ADLMM. O que a gente vai ver agora é uma verdadeira mudança de paradigma na forma de pensar sobre liquidez e movimento de preços dentro dos mercados descentralizados. Olha só, existe uma diferença fundamental logo de cara. De um lado, a gente tem o AMM tradicional. Historicamente, ele depende de uma fórmula contínua, aquela famosa curva suave, o produto constante. Do outro lado, entra o Meteor ADLMM, que simplesmente quebra essa ideia, usando segmentos lineares construídos por partes. Essa diferença de estrutura muda totalmente o jogo na hora de calcular o impacto do preço. Em vez de uma equação global e única, o sistema vai lendo a liquidez em blocos precisos e muito bem delimitados. A definição mais formal diz que o DLMM, ou Market Maker Linear Discreto, é uma curva construída a partir de segmentos lineares sequenciais, onde cada pedaço tem a sua própria inclinação e intercepto. Mas, para simplificar, imagina só subir uma escadaria, degrau por degrau, ao invés de tentar escorregar para cima por uma rampa lisa. Essa travessia por segmentos discretos é o que faz o cálculo do impacto do preço ser totalmente determinístico a cada pequeno passo. E isso nos leva à parte 2, arquitetura e oráculos on-chain. A infraestrutura tira um proveito gigante dessa previsibilidade toda. Pensa bem, o fato de os cálculos serem feitos de forma determinística por segmento, ou seja, degrau por degrau, é o que permite plugar com segurança os preços dos oráculos que vêm de fora, o famoso ambiente off-chain. Como os parâmetros de cada degrau já são conhecidos, o sistema on-chain consegue calcular o impacto do preço de um jeito super previsível, somando as respostas nas fronteiras de cada segmento e sincronizando os dados perfeitamente. Mas um detalhe crucial: os oráculos aqui não são só um extra opcional. O programa exige uma observação assinada ou um feed verificado. O timestamp ou slot precisam bater para confirmar o frescor dos dados. E, além disso, a conta do oráculo tem que ser passada na hora de montar a instrução. Se o preço estiver fora da janela de tempo ou com a assinatura errada, não tem conversa. O programa simplesmente reverte a operação. A barra de segurança on-chain é altíssima. Número 3. Contas e padrões de autoridade. Agora é o momento em que aqueles conceitos mais abstratos ganham vida dentro do modelo de contas da Solana. É fundamental entender como as peças desse quebra-cabeça se conectam. As definições de segmento determinam a curva, mapeadas direto para o estado do pool no SDK. O feed do oráculo exige sua própria conta específica. Os vaults, que são os cofres dos tokens, precisam das chaves públicas exatas para guardar os ativos. E a autoridade do pool atua como um PDA para garantir que as regras sejam seguidas. Desvendar essa ponte entre ter a chave de um pool e conseguir juntar as contas e assinaturas certas é literalmente o que faz a transação acontecer. Quarta parte, simulação e proteção off-chain. Fazer o pré-flight check, aquela checagem antes do voo, é obrigatório para não desperdiçar capital na rede principal. O fluxo de trabalho de quem desenvolve tem 5 passos inegociáveis. 1. Coletar entradas, buscando o estado e os oráculos. 2. Calcular expectativas de saída e slippage. 3. Montar as contas que a gente acabou de ver. 4. Validar se a matemática bate com os limites aceitáveis e só então o passo 5, assinar e submeter. Pular qualquer uma dessas etapas é praticamente pedir para ter dor de cabeça. O grande lance é que essa simulação off-chain serve como nosso escudo principal. É ela que impede falhas por um slippage absurdo ou pelo uso de oráculos desatualizados. Rodar a mesmíssima matemática localmente antes de disparar a transação para a rede é a melhor defesa para evitar taxas gastas à toa. Número 5. Integração prática com o SDK. Chegou a hora de dissecar um cenário real em TypeScript e botar a mão na massa. Olhando para as linhas iniciais do SDK, de 1 a 12, tudo começa na inicialização.
Importam-se os tipos, cria-se a conexão com a DevNet e gera-se o Keeper. Mas o destaque aqui é a criação do Meteora Client. É nessa hora que a gente vincula um assinante ao cliente. Fazer isso logo de cara garante que o SDK saiba exatamente quem tem autoridade para assinar as futuras instruções de transferência. Descendo para as linhas 15 a 25, o foco é a precisão das chaves públicas, o pool, a conta de origem e a de destino. O código puxa o estado do pool, pega a conta do oráculo e resgata o último preço tipado. Se essas chaves públicas não forem absolutamente perfeitas, nada feito. O SDK depende totalmente delas para deserializar os dados e validar tudo direitinho. Nas linhas 28 a 31, chegamos ao núcleo da nossa defesa, o Simulate Swap. Passando o estado do pool, o preço e o valor de entrada, a simulação off-chain entra em cena. E olha que incrível, isso não joga de volta só um número qualquer. Ele prevê exatamente o rastro dos segmentos que serão tocados. É informação de altíssima qualidade para calibrar qualquer parâmetro de segurança. Fechando o ciclo do código, entre as linhas 34 e 43, tudo é empacotado nos swap params. O método build_swap_transaction entra em ação e devolve um objeto de transação prontinho para ser assinado, junto com as chaves necessárias. Ao embutir ali a saída mínima esperada, temos a garantia matemática de que a proteção contra o slippage vai ser respeitada na rede. Seção 6. Principais lições e próximos passos. Vamos amarrar todos esses conceitos. Tem uma regra de ouro para levar daqui em diante. Construir a transação é uma coisa, executá-la é outra. A construção só precisa das contas certas. Já a execução exige uma assinatura criptográfica e, de fato, move os fundos. Manter essa separação lógica é essencial para a segurança de qualquer aplicação. Em resumo, o modelo DLMM joga fora a fórmula global e abraça os segmentos lineares. Oráculos precisam ter frescor e validação super rígida. O SDK já amarra os assinantes desde a largada. E essa divisão entre construir e executar é o que permite fazer testes hiperseguros na DevNet. Seguir essa cartilha faz o código ficar previsível e muito mais fácil de depurar. E para encerrar este guia explicativo, deixe uma provocação para a gente refletir. Com a transação toda redondinha e construída, como a manipulação precisa do slippage vai definir o sucesso ou a ruína de estratégias mais agressivas de roteamento por múltiplos pools? A base para simular já está montada. O próximo passo lógico é dominar esses degraus para otimizar saltos complexos por toda a blockchain. Um baita desafio para continuar explorando o ecossistema, né? Valeu por acompanhar a análise e até a próxima etapa de aprendizado.